Então, pessoal, vamos continuar agora a nossa conteúdo de história da página 144. Vamos ler agora a curiosidade, que fala sobre as expedições pelo território, que fala assim, que além das bandeiras, existiram outras formas de se explorar o território. As entradas e as monções. As entradas foram expedições de caráter oficial que respeitavam os limites e tratados de Tordesilhas. Já as monções foram expedições que utilizavam o curso dos rios como as vias de penetração para o interior. Seria outro acesso para chegar, a esse território. E as entradas seriam equipes de oficiais, que o governo, no caso a coroa portuguesa, enviava para que se fosse respeitados os limites do Tratado de Tordesilhas pelas entradas do litoral. Nós vamos iniciar agora falando sobre a colonização do norte do Brasil aqui, iniciando o texto aqui, ó. Aqui já fala aqui logo no começo do primeiro parágrafo que a região norte é ainda hoje praticamente ocupada pela floresta amazônica, certo? E que o processo de colonização da região norte enfrentou alguns empecilhos, dentre eles a presença de vastas florestas. Vamos observar nas imagens e depois nós voltamos para o texto. Ó, como nós podemos observar aqui a imagem, ó. A primeira imagem aqui, ó, da floresta amazônica, tá? Que a região norte era ocupada pela floresta amazônica, como eu falei logo desde o começo. E que o processo de colonização da região norte enfrentou alguns empecilhos, dentre eles a presença de vastas florestas, ocorrendo que a ocupação de um modo diferente nessa região, que foi pela rede hidrográfica, ou seja, pelos caminhos dos rios, que são as monções. Lembra que eu falei aqui no começo, na curiosidade? Então, que seriam as entradas, como não tinha acesso, teria que ser pelos rios, porque as florestas eram muito densas, não tinham estradas, então era difícil o acesso. E a região de maior extensão brasileira é a região norte, mas apresenta uma baixa densidade demográfica, por quê? Pela sua vasta floresta, né? Então, não tem como, ter muitas pessoas morando nessa região. A colonização aumentou principalmente a partir das missões religiosas que pretendiam converter os indígenas, como mostra aqui, ó. Esses daqui, ó, eram os jesuítas, que eles tinham como missão converter os indígenas, que todos nós sabemos que foram os primeiros habitantes do norte, como no resto do país também foram os indígenas, que foram os primeiros habitantes, desse nosso território. Os missionários, eles vieram para a região à procura de quê? De indígenas para catequizar. Eles reuniam os índios em aldeias chamadas missões, ó. Vamos observar aqui na imagem abaixo, aqui, ó. Que eles faziam o quê? Eles reuniam os índios para catequizar nessas aldeias, que chamavam-se de quê? Missões. A ordem religiosa mais atuante nessa região foi a dos jesuítas, que organizavam missões e aldeamentos indígenas que buscavam civilizar. Civilizar o quê? Educar os indígenas. E evangelizar seria o quê? Converter eles a uma religião, no caso deles era católica, aos povos nativos. As missões espalharam-se por todo o território brasileiro, porém tiveram um papel fundamental para garantir a posse do território na região norte, tá? Vamos voltar lá para o texto, depois nós voltamos para as imagens. Vamos continuar aqui, ó, que essa porção do território colonial acabou se mostrando rica em frutas, sementes, raízes e outras plantas que tinham finalidades medicinais e culinárias, que era o caso do cacau, cravo, guaraná, urucum, como está escrito aqui, ó, no nosso texto, ó. Poaia e a baunilha foram alguns dos produtos que ficaram conhecidos, tá bom? Nessa região. Aí aqui, ó, antes da gente dar início aqui nas drogas do sertão, vamos aqui olhar o mapa, que ele fala aqui, ó, sobre as monções, Monções não, minto, gente, falei errado. As missões, tá? Que é a ocupação da Amazônia dos séculos 16 e 17, que mostra aqui, ó, se vocês olharem, os triângulos representam os fortes e os quadradinhos são as missões.
Todos esses quadradinhos representam as missões dos jesuítas que eles fizeram nesse território, tá bom? E aqui, ó, é a linha do meridiano de Tordesilhas, que sem efeitos após a união das coroas ibéricas de 1580 e 1640, mas isso aí a gente vai falar no decorrer, ó. Vamos voltar um pouquinho na página das imagens. Ó, aqui nessa imagem aqui, ó, nós mostramos aqui, ó, a parte aqui que eu li, que seriam para finalidades medicinais e culinárias, só algumas dessas aí, que serão como drogas do sertão. Espera só um momento. Que, ó, daí vamos falar aqui, ó, peraí, voltei. Aqui, que na maioria das vezes a extração das drogas do sertão era feita pelas missões jesuítas, que se localizavam no interior do território e aproveitavam a mão de obra indígena. E, ó, observem aqui na imagem, ó, que eles o quê? Eles aproveitavam a mão de obra indígena e essas drogas do sertão, elas ficaram conhecidas como especiarias brasileiras, tá? As drogas do sertão começam a ser cultivadas e apresentam elevado valor econômico durante a época das entradas e despertaram o interesse de outros países europeus. E a possibilidade de contrabando desses produtos fez com que a coroa organizasse expedições oficiais de entradas para o reconhecimento e posse do território. Ó, vamos continuar. Essas expedições que eles fizeram, aqui, ó, que mostra nessa segunda imagem, ó, aqui logo abaixo, ó, eles fizeram o quê? Eles conseguiram, né, que para evitar o contrabando, né? E o que eles fizeram aí? Peraí, vamos voltar para o texto. Então, voltando aqui para o texto, eu vou explicar para vocês aqui essa parte aqui, ó, que eu li. As drogas do sertão despertaram o interesse de outros países europeus e a possibilidade de contrabando destes produtos fez com que a coroa organizasse expedições oficiais, que seriam as expedições de entradas, para o reconhecimento e a posse do território. O que eram as entradas? Era composta por membros da sociedade civil brasileira, que tinha por objetivo o quê? A exploração do território, comandada por quem? Pelo governo. Continuando lendo aqui, ó, logo abaixo, aqui no próximo parágrafo, aqui em 1750, o território brasileiro já apresentava quase o contorno que tem hoje. Porém, havia uma questão importante a ser resolvida. As áreas ocupadas pelos portugueses para além do Tratado de Tordesilhas pertenceriam a quem? A quem iria pertencer essas terras? Não é verdade que era uma disputa entre eles. Vamos ver o que ocorreu aqui no próximo parágrafo. Aí aqui eles falam que o quê? Que com o passar dos tempos, os portugueses começaram a invadir o território espanhol. A Espanha, que precisava tomar conta de um domínio muito extenso, não conseguiu se defender das investidas portuguesas. Assim, em 1750, o Tratado de Tordesilhas foi o quê? Ele foi desconsiderado. E os portugueses, baseando-se no mesmo princípio defendidos pelos franceses no início da ocupação do território, ou seja, que as terras pertenceriam a quem nelas se encontrasse estabelecido. O que aí os portugueses fizeram? Destas formas, os portugueses garantiram a posse do território em disputa. Aí, em 13 de janeiro de 1750, na cidade de Madrid, surgiu um novo tratado, que foi o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid se estabeleceu a nova fronteira do território. Peraí, vamos lá passar para as imagens. Para a imagem não, pessoal, para descer aqui, ó. Aí o que ocorreu? Que as terras que pertenciam à Espanha passaram a ser de Portugal e acabou definitivamente com as contendas. O Tratado de Madrid favoreceu as colônias portuguesas em prejuízo aos direitos espanhóis.
Os diplomatas portugueses eram muito espertos e basearam-se no direito de posse. A terra teria que ser ocupada por aqueles que já se encontravam estabelecidos nela, com residência fixa e trabalho nas redondezas. Desta forma, os portugueses se firmaram no grande território que hoje forma o Brasil. Vamos observar os mapas aqui logo abaixo, aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. O primeiro aqui, que mostra aqui o território brasileiro, ele está falando o quê? Essa parte aqui verde do Rio São Limões, Rio Amazonas, eles se estabeleceram com o quê? Com as drogas do sertão. As partes aqui em marrom, cana-de-açúcar. Vermelha foi a área da pecuária. No caso, essas partes lilás aqui, a mineração. E todas essas partes aqui, ó, deixa eu apagar para vocês verem. De setinhas aqui, ó. Foi a expansão que teve a pecuária no nosso território, tá bom? Olha lá, mapa da expansão e das principais práticas econômicas desenvolvidas na colônia. Essas eram as práticas desenvolvidas na colônia. E o próximo mapa aqui mostra o quê? O domínio do território português, que antes era o território, esse lado aqui, ó, território espanhol, território português. Depois, com a definição agora do Tratado de Madrid, o território brasileiro passou a ser todo este daqui e de domínio português, tá? Como está mostrando aqui. Essa aqui, ó, é a linha que dividia o Tratado de Tordesilhas de 1494, que agora passou a ser o Tratado de Madrid, que não tem mais essa linha, tá? E o território português, após o Tratado de Madrid, ficou todo esse território. Vamos finalizar aqui a nossa explicação, depois eu volto com as nossas atividades, tá bom?